Bem, queridos irmãos, vamos para a palavra de Deus, né? Depois eu reforço os recados, amém? Vamos deixar Deus falar conosco neste culto maravilhoso de gratidão. Você está com seu coração rendido ao Senhor em gratidão nesta noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. Glórias a Deus. Queridos, as camisetas do Avante Sem Parar estão prontas, quem fez a encomenda. E tem duas camisetas que o tamanho não deu certo, então a gente vai repassar, né? Vender para alguém. Então tem uma GG com gola, polo e bolso, uma GG masculina, gola, polo e bolso. E tem uma Baby Look Extra G, tá bom? Uma Baby Look Extra G. Quem quiser pode fazer mais encomendas para o mês de janeiro, né? Essas foram as entregas agora de dezembro. A gente tem essas duas porque o tamanho não deu certo, tá bom? Então tem aí uma masculina polo, Extra G com bolso, GG com bolso, e uma Baby Look, né, feminina, gola V, Extra G, tá bom? Lucas 17, do 11 ao 19, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos mergulhar nessa tua palavra, Senhor, que possamos nos render a ti com o nosso coração grato por quem tu és, pela tua obra na nossa vida, Pai, por podermos ter a tua palavra para nortear o nosso caminho, Senhor. Nós te louvamos e pedimos, fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Você pode se assentar, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, aleluia. Queridos, nós vemos nesta passagem mais um milagre de Jesus, algo maravilhoso, uma cura tremenda, poderosa, porque curar um leproso, irmãos, já é um milagre. Uma doença que era uma condenação de morte, uma doença que era uma condenação de uma vida excluída de tudo e de todos, porque o leproso não podia estar no meio social. O leproso não podia mais morar na sua casa, o leproso não podia mais trabalhar, o leproso, tudo que era dele tinha que ser separado. E a gente vê naquelas outras passagens que os leprosos ficavam do lado de fora do muro das cidades. Eles realmente tinham que ficar afastados. Não havia os recursos que temos hoje. Não havia tratamento. É uma doença contagiosa. Então, por conta disso, tinha que haver isolamento, tinha que haver distância. Eles ficavam para fora dos muros das cidades. E eles passavam a mendigar, eles passavam a estar totalmente excluídos. E você imagina, na hora que a pessoa fica doente, na hora que a pessoa precisa de cuidado, na hora que a pessoa precisa de ajuda, ela não pode mais contar com a sua família, ela não pode mais contar com seus amigos, ela não pode mais contar com os recursos financeiros, ela tem que ficar excluída
sofrendo uma vida de dor, uma enfermidade que é cruel, porque vai necrosando, vai deteriorando os membros, vão se perdendo os membros. Imagine a dor, imagine o sofrimento, imagine tudo isso acontecendo sem você ter o apoio da esposa, sem poder ter o apoio de um filho, sem poder ter o apoio de uma esposa, de alguém que pudesse cuidar, ficar isolado. E Jesus, vendo esses leprosos, Jesus cura quantos leprosos, irmãos? Os 10. Curar um leproso já seria um milagre, algo tremendo, algo maravilhoso. Mas Jesus cura os 10 leprosos. Jesus dá uma nova vida, uma nova oportunidade. Jesus restabelece a vida social, o trabalho, porque curados, eles poderiam estar reintegrados a tudo que eles faziam. Imagina de que buraco que eles foram tirados quando receberam essa cura. Que fundo de poço eles estavam e foram libertos. Aonde eles se encontravam e foram encontrados por Jesus. Aleluia! Porém, Jesus manda que eles vão ao sacerdote, porque pela lei, pelo costume que havia, o sacerdote fazia uma vistoria. Já foram fazer exame para a piscina? Que o médico faz uma vistoria para ver se não tem impinge, se não tem doença na pele, que possa na água transmitir. Mesma coisa. O sacerdote fazia uma vistoria. E somente o sacerdote, ele tinha autorização de conceder o passe novamente para aquela pessoa e dizer sim, olha, você está limpo, não tem mais ferida, não tem mais escara, não tem mais nada na pele, você realmente está limpo, você pode voltar para sua casa, você pode ser reintegrado à sociedade. Era o sacerdote que fazia isso. Então Jesus fala, vai e mostrem-se aos sacerdotes. E eles foram e se mostraram ao sacerdote, e o sacerdote aprovou os 10. Vocês estão curados, vocês estão limpos, podem voltar. Porém, a Bíblia relata que apenas um deles volta agradecendo, glorificando o nome do Senhor. Os outros, com certeza, já estavam deveras ocupados em retomar suas coisas. Eu preciso trabalhar. Minha mulher está sozinha em casa, eu preciso voltar para ela. Preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso cuidar do meu gado, eu preciso cuidar das minhas coisas, eu já estou muito ocupado. E quantas vezes, irmãos, nós nos vemos como esses 9 leprosos. Talvez lá no coração, a gente saiba quem nos ajudou, quem estendeu a mão, quem foi usado por Deus, porque em primeiro lugar é Deus, amém? Mas nesta terra Deus usa os seus instrumentos, amém? Tem pessoas que foram usadas por Deus para te ajudar. Tem pessoas que foram usadas por Deus para te apoiar. Tem pessoas que foram usadas por Deus para construir uma ponte para você passar. Tem pessoas que foram usadas, levantadas por Deus. Talvez pessoas que te emprestaram um cômodo para você morar quando você não tinha, quando você chegou na cidade. Talvez pessoas que que deram oportunidade de trabalho quando mal te conheciam. Mas, irmãos, quando nós falamos de gratidão, nós precisamos tirar do âmbito do coração, das lembranças, e trazer para atitudes reais. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus?
Talvez lá no coração você saiba que você deve algo, um agradecimento a alguém. Mas você já fez esse agradecimento? Você já foi até essa pessoa? Fala, hoje eu vim aqui te dar um abraço, porque eu quero te agradecer por você ter sido bênção na minha vida. Irmãos, principalmente, muitas vezes, por isso que a Bíblia diz que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por que Jesus disse isso? Porque às vezes, irmãos, a pessoa que não conhece a Deus, que não glorifica a Deus, que não honra a Deus na sua vida, ela acha que tudo acontece pelas suas próprias mãos. Ela toma mais responsabilidade às vezes em fazer, em agir do que nós. Porque como nós temos um Deus maravilhoso, aleluia. Como nós temos um Deus que cuida de nós. Como nós temos um Deus que provê. Quando as coisas dão certo, nós sabemos que foi Ele. Muitas vezes nós deixamos a nossa parte, a nossa responsabilidade de lado. Muitas vezes nós deixamos a nossa atitude de lado, porque obviamente glorificamos a Deus, exaltamos ao Senhor, é dele que vem a bênção. Mas muitas das bênçãos que Deus nos dá, passa por pessoas. E nós somos ingratos com pessoas. Às vezes celebramos a Deus, amém, louvado seja Deus por isso, você deve continuar celebrando a Deus, exaltando o nome do Senhor, mas quando uma bênção que Deus te dá, passar por uma pessoa, seja também grato a esta pessoa, com uma atitude real, com uma atitude, algo que demonstre isso. Vai lá dar um presente, vai lá dar um abraço. Ah, é longe, como é que eu vou fazer? Essa pessoa mora lá em Minas Gerais, essa pessoa mora lá, não sei aonde. Liga, mas expressa com uma atitude real. Fulano, você está lembrado quando você fez isso, isso e isso na minha vida? Eu quero te agradecer, porque você foi bênção. Você foi uma ferramenta de Deus naquela hora. Você foi um instrumento de Deus naquela hora para abençoar a minha vida. Você construiu uma ponte naquela hora que eu precisava, que eu estava me sentindo sozinho. Você me emprestou aquele dinheiro. Você abriu a porta da sua casa. Você me deu uma carona. Algo que alguém tenha feito. Não vamos apenas dizer, ai Jesus, eu te agradeço. Não, vamos trazer para uma atitude prática e fazer algo que demonstre àquela pessoa a sua gratidão. Veja bem. A gratidão expressa uma vida vivida segundo Cristo. Quem quer viver segundo o Senhor Jesus Cristo? Acredito que é a intenção de todos nós, viver como Cristo quer. E a gratidão faz parte de uma pessoa que quer viver como Cristo quer. Agradecer, ser grato, mas não apenas com uma intenção do coração, não apenas, Deus sabe que eu sou grato, Deus sabe, irmãos, mas é necessário que nós tenhamos. A atitude de gratidão, ela expressa uma vida vivida com Cristo. Não adianta nós dizermos que nós somos de Deus, que nós cremos em Deus, que nós somos de Jesus, que nós nascemos de novo, se temos dificuldade em ter gratidão por quem está à nossa volta ou quem já esteve à nossa volta. Nós precisamos ser gratos desta maneira. A gratidão expressa a nossa fé. Este leproso, ele volta glorificando a Deus e ele diz a Jesus: louvado seja o nome do Senhor, porque eu fui curado da lepra. Aleluia, aleluia. Irmãos, para os nossos dias, e biblicamente a lepra significa pecado.
A lepra significa a sujeira do pecado em nós, a maldade do pecado em nós. E o Senhor nos resgatou, o Senhor nos limpou, Ele curou nossas manchas, nossas feridas, aleluia, Jesus. E hoje você está na casa do Senhor, você pode dar um glória a Deus? E eu quero que você se lembre agora, qual foi a pessoa que te deu a mão e te ajudou a chegar na casa de Deus, e te ajudou a voltar para os caminhos do Senhor, e que estendeu a mão, que falou de Jesus para você, que falou, que pregou o Evangelho, que te fez um convite. Você consegue se lembrar? Quem foi aquela pessoa que olhou para você e falou: Jesus quer te abençoar? Aleluia. Pode ter sido parente, a mãe, a avó, pode ter sido amigo, amigo do trabalho, amigo da escola. Vamos comigo na igreja? Você consegue se lembrar quem te trouxe para a igreja? Quem consegue se lembrar, dá um glória a Deus. Quem te convidou para a casa do Senhor? Quem te recebeu na porta? Quem combinou você de ir? Falou: hoje eu vou estar lá com você. E estava guardando lugar para você no culto. Aleluia, glória a Deus. Quem orou por você quando outros já tinham desistido de orar? Aleluia. Precisamos lembrar, ser gratos a Deus por esses instrumentos de Deus. Hoje você caminha com as suas próprias pernas. Hoje você sabe o caminho da casa de Deus. Hoje você sabe dobrar os teus joelhos e falar com o Senhor. Mas houve um dia que você precisou que alguém te estendesse a mão. Alguém foi te buscar, alguém foi te convidar, alguém passou o carão de ouvir um não seu pela 30ª vez. Alguém te convidou pela 31ª. Aleluia. Alguém foi orar por você na sua casa. Alguém dobrou os joelhos por você. Alguém colocou o seu nome no círculo de oração. Como nós fazemos aqui toda terça-feira, né, pastora Maria? Né, John? Pastora, ora, fulano de tal. Pastora, eu creio que ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Pastora, coloca o nome do fulano na oração. Pastora, eu estou orando, intercedendo para a salvação desse, daquele. E se você está orando por alguém, continue orando. Aleluia. Continue orando por alguém. A pessoa pode rejeitar o convite para estar na casa de Deus, das primeiras vezes. Ela pode rejeitar a intenção de alguém visitá-la, fazer uma oração para ela. Ela pode dizer: eu não quero. Ela pode rejeitar que você envie a live do culto para ela, dizer: eu não quero assistir. Mas não tem como ela rejeitar a oração que você faz. É impossível. E eu louvo a Deus por isso. Porque um dia eu rejeitei o convite, um dia eu não aceitei a oração na minha casa, mas foi impossível eu rejeitar as orações que vinham até mim. E hoje eu estou aqui na casa do Senhor, aleluia. A gratidão, irmãos, expressa a nossa fé, porque eu orei, se Deus me deu essa bênção, então foi devido à fé que eu tive em Deus, então eu preciso ser grato. Glória a Deus. Quando nós não somos gratos, quando nós deixamos para lá, nós crentes, servos de Deus, quando nós deixamos de expressar de uma forma certa, de uma forma inteira a nossa gratidão, nós estamos deixando de honrar Deus com a nossa vida. Estamos deixando de dar honra a Deus, porque tudo que nós temos veio das mãos de Deus. Aleluia. A gratidão expressa o nosso caráter.
Porque o nosso caráter vai dizer se eu sou egoísta. O nosso caráter vai, o meu caráter vai dizer se eu sou ganancioso. O meu caráter vai dizer se eu sou mentiroso, se eu sou verdadeiro. E a gratidão, ela expressa o caráter. Quando eu não agradeço o que fazem por mim e para mim, eu estou deixando que o orgulho domine a minha vida. Eu conseguiria mesmo assim. Se essa pessoa não tivesse me ajudado, outra ajudaria. E então mostra um caráter arrogante, presunçoso, um caráter soberbo, um caráter que diz, eu não pedi nada para ninguém. Se não tivesse me ajudado, eu tinha ido lá e tinha feito. Então a gratidão expressa a humildade de caráter. Obrigado. Obrigado, fulano. Obrigado, igreja do Senhor. Obrigado, irmãos em Cristo. Obrigado, família. Obrigado a tudo. Irmãos, nós não vivemos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos. E quando nós batemos no peito e falamos, a minha atitude, ela só diz respeito à minha vida, ninguém tem nada com a minha vida. Se eu estiver acabando com a minha vida, eu estou acabando com a minha vida. A mulher não tem nada com isso, meus filhos não tem nada com isso, meus parentes não tem nada com isso. Pode ver, geralmente quem fala isso é quem tem vício, que bebe, que usa droga. Quando você confronta o que ele fala, ninguém tem nada com a minha vida. Se eu estiver acabando com a minha vida, estou acabando com a minha vida. Mentira. Mentira. Porque se estiver acabando com a sua vida, está acabando com a vida da sua esposa, está acabando com a vida dos seus filhos. Se estiver acabando com a sua vida, está acabando com a vida da sua mãe. Ninguém acaba com a própria vida. É coisa minha, é da minha conta. Não é não. Ninguém é sozinho neste mundo. Aquilo que me afeta, afeta o meu esposo. Aquilo que me afeta, afeta os meus filhos. Aquilo que afeta eles, afeta a mim. É ou não é, irmãos? Eu estou mentindo? Então não tem essa de, é da minha conta. Se eu bebo, se eu me drogo, se eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou acabando com a minha vida, é só minha conta. Não é não. Você está levando outros para o buraco com você também. Outros que estão chorando, sofrendo, passando noite em claro, preocupados com a sua saúde, preocupados com a sua segurança, preocupados com o seu futuro. Então, nenhum de nós é sozinho. E da mesma forma, se o que prejudica quem está do nosso lado, também nós temos que ser gratos, porque se estamos de pé hoje, é porque teve pessoas do nosso lado. Amém, queridos? É porque teve pessoas do nosso lado. Glória a Deus. Na fase de adolescentes, cadê os adolescentes aí? Geralmente tem a fase que eles se revoltam contra os pais. Não são todos, mas alguns. Acontece isso. Se revoltam porque os pais proíbem, porque os pais não deixam, porque os pais... irmãos, deixa eu virar dos 25. Calma aí. Deixa eu virar dos 25 que eles vão começar a entender. É verdade, o meu pai. É verdade, a minha mãe. A hora que a maturidade chega, a hora que as responsabilidades chegam, eles começam a entender um pouquinho por que o pai, por que a mãe, por que fazia, por que proibia, por que não deixava, não é? E depois eles olham para trás e falam, devia ter proibido mais. Pois é, devia ter proibido mais. Irmãos. Então, se estamos de pé, é porque teve quem cuidasse de nós, amém? Aleluia. Eu me lembro uma vez que uma criança me abraçou. Ela tinha a idade da Gabi, eram todos crianças, e ela me abraçou e ela dizia, pastora, eu queria que você fosse minha mãe.
E naquele dia eu até brinquei com ela, eu falei, você não queria não. Né? Você não queria não, filho. Você não está entendendo. Mas e ela tinha permissão para tudo, ela podia tudo, ela ia para tudo que é lugar, né? E a Gabriela chorava, por que ela pode? Por que ela vai? E por que... né? E eu vim embora meio... Brinquei com ela ali, mas depois eu fui embora falando, eu não entendi. Por que ela me abraça e diz que queria que eu fosse mãe dela? Sendo que se você olhar a vidinha das duas, quem chora é a Gabi, que não pode nada. Só pode ir para a igreja. E ela pode muito mais coisa, eu não entendi. Fiquei meio que assim, depois a gente foi saber que por muitos anos, dentro de casa, ela era abusada. Então, quando ela na experiência dela, ela percebeu que as proibições da Gabi também são cuidados sobre a vida dela. Eu posso tudo, mas não tem quem cuida de mim. Não tem quem zele por mim. Não tem quem diga, na casa do fulano você não vai dormir. Não tem quem diga, tal hora eu quero você em casa. Então ela buscou em mim esse cuidado. Porque ela não via proibições para Gabriela, ela via cuidado. E ela me abraça e diz, a senhora não quer ser a minha mãe? E depois a gente foi entender. Então muitas vezes, irmãos, nós precisamos lembrar e ser gratos por tudo. Seus pais erraram com você? Com certeza. Os meus em alguns momentos erraram comigo. Eu errei com os meus filhos em alguns momentos. Ninguém acerta o tempo inteiro. Ninguém é super-herói. Ser pai, ser mãe não vem com cartilha, não vem com manual. Eu tenho certeza que você fez o seu melhor tentando acertar sempre. Da mesma maneira os nossos pais. Hoje mudou o comportamento, mudou a geração, mudou a forma de entender a vida, mudou. Então, as pessoas que foram criadas em que os pais batiam, que os pais surravam seus filhos, eles estavam fazendo o que para eles era o certo. O que para eles era assim que se educava, era assim que se fazia, é assim que eles sabiam. Hoje já não é mais assim. E mesmo assim, os pais continuam errando. Vejam, eles erraram nessas coisas e hoje os pais erram em outras coisas. Ninguém acerta o tempo inteiro. Mas glorifique a Deus. Se você está com saúde, se você está de pé, se você é honesto, se você tem caráter, teve um pai e teve uma mãe que te ensinou. A moda deles, do jeito deles, mas eles fizeram. Eles fizeram. Eles educaram. Eles orientaram. E nós precisamos lembrar disso para ter gratidão no nosso coração e expressar essa gratidão. Nós precisamos expressar. Muitas vezes o esposo e a esposa, o casal, os cônjuges, eles deixam de ser gratos um ao outro. Entram num âmbito apenas de cobrança, entram num âmbito apenas de apontamento, é você isso, você aquilo, você sim, você não, você sempre isso, você nunca isso, você. E às vezes nós deixamos de ser gratos pelo que eles são. Amém? Ser gratos pelo que ele é, pelo que ela é, pelo que ele representa na sua vida, pelo que ela representa, pelo que ele faz. Muitas vezes nós cobramos o que a gente está sentindo de falta, aquilo que não faz. Mas e o que faz?
E o que tem feito? Uma vida a dois é sacrifício de ambos. Tenho certeza que tem sacrifícios que ele tem feito por você. E tem sacrifícios que você está fazendo por ele. E nós precisamos lembrar e voltar ao âmbito da gratidão. Amém? Para que o Espírito Santo possa encontrar lugar para trabalhar. Para que o Espírito Santo possa encontrar lugar para fluir. Gratidão abre caminhos. Aleluia. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor colocará. Então, se você é grato no pouco, o Senhor vai abrir caminhos para o muito. Amém, queridos? A gratidão abre caminhos para o muito. Quando a gente começa a pregar na tarde da bênção, começa a pregar no culto familiar, começa a pregar em reuniões menores. E dali, Deus vai te usando, te capacitando, e os caminhos vão se abrindo até chegar aonde Deus quer. Até que Deus possa te levar aonde é determinado por Deus de você estar. Mas se eu tivesse rejeitado quando me convidaram para pregar na tarde da bênção, lá no Santa Felícia, 7, 8 irmãs na tarde da bênção, se eu tivesse dito, na tarde da bênção, não quero, quero pregar domingo à noite, eu não estaria pregando domingo à noite nem hoje, eu nunca teria chegado no domingo à noite, não é verdade, irmãos? Mas quando a gente sabe reconhecer, quando a gente sabe agradecer, quando a gente sabe ocupar o nosso espaço, fazer o nosso melhor aonde a gente está, quando a gente é fiel no pouco, o Senhor vai levando sobre muito. Amém? Não é assim? Louvado seja Deus. A gratidão abre caminhos, gera oportunidades. Você fazer o seu melhor e ser grato onde você está, gera novas oportunidades. Ao passo que a ingratidão, ela gera, sabe o que no coração? Inveja. A ingratidão gera inveja. Porque eu não reconheço o que eu tenho, eu não reconheço o que fazem por mim, e eu começo a achar que a vida do outro é melhor, então começo a querer o que o outro tem, o que o outro faz, onde o outro está, porque ele não eu, porque chamou ele não chamou eu, porque colocou ela não colocou eu, porque que aconteceu isso para ele e não para mim, e eu vou tendo um sentimento crescente de inveja. Mas quando eu sei ocupar o meu lugar, no pouco, o Senhor vai abrindo caminho. Aleluia. O Senhor vai levantando. É o Senhor quem vai conduzindo. Nós possamos nesta noite nos lembrar, irmãos, de todas as pessoas e situações que nós precisamos ser gratos a Deus. Lembre-se agora. Curve a sua cabeça. Você consegue neste momento contar na sua mão 10 motivos de agradecer ao Senhor. 10 motivos de gratidão. 10 motivos. Somente 10. Nós já fizemos exercícios de listar 50, 100, até 200 motivos. Mas como agora nós temos um tempo apertado, vamos listar 10 motivos. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela minha vida. Eu te agradeço por estar com saúde, pregando a tua palavra. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, pelos meus irmãos em Cristo, pela nossa igreja, por esse ministério quadrangular maravilhoso, por esta igreja estar com as portas abertas. Senhor, eu te agradeço pelo trabalho, Senhor, pela vida profissional. Senhor, eu te agradeço pela família, pelo marido que o Senhor me deu. Eu te agradeço pelos meus filhos que são bênção.
Senhor, eu te agradeço, Pai, porque eles estão na tua casa pela tua misericórdia, Senhor. Pai, eu te agradeço, meu Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo meu neto. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Ó Pai amado, eu te agradeço pela minha família, pelos meus pais. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela salvação que o Senhor me deu em Cristo Jesus, pelo meu nome estar escrito no livro da vida. Eu te agradeço, Pai, porque quando eu estava longe dos teus caminhos, o Senhor me resgatou. Eu te agradeço por mulheres, Senhor Jesus, que sustentaram as mãos da minha mãe para orar por mim quando ela precisou. Eu te agradeço os joelhos que se dobraram, colocando o meu nome em oração, Pai, para que eu pudesse estar diante de Ti. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelas lutas também, Pai, até mesmo pelas provações, Senhor, que me fizeram crescer, que me amadureceram, que me fizeram forte, que me deram discernimento, que me deram sabedoria, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelos meus líderes, ó Pai, pelo pastor, pelo superintendente, pelo pastor Henrique. Eu te agradeço, Pai, por pessoas que foram usadas por Deus, pelo pastor Fernando, por pessoas que abriram portas para mim, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelas almas que o Senhor tem colocado, Pai, para que eu possa pastorear segundo a Tua vontade, meu Deus. Que eu possa falar do Teu amor, Senhor Jesus, pelas almas que o Senhor permitiu que eu batizasse, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelos jovens da nossa igreja. Eu te agradeço, meu Deus, pelos idosos da nossa igreja. Eu te agradeço pelos homens da nossa igreja. Eu te agradeço pelas mulheres da nossa igreja. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelo país que vivemos, Senhor Jesus. Eu te agradeço porque temos liberdade de falar do Teu amor. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai. Senhor Jesus, meu Deus, porque independente da condição financeira, Pai, todos nós temos água encanada, temos rede elétrica, temos chuveiro quente. Oh Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor nunca faltou com seus cuidados, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque nunca faltou comida na mesa, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo sustento que o Senhor tem dado, Pai. Eu te agradeço pelos seus planos e propósitos da nossa vida, Senhor Jesus. Eu te agradeço pelos livramentos que o Senhor já nos deu. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelas bênçãos que o Senhor já enviou a nós, Pai. Pelos livramentos, Senhor Jesus, pelos socorros que o Senhor enviou na hora da necessidade, na hora da aflição, na hora da angústia. Eu te agradeço, Senhor. Oh Deus maravilhoso. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Que nós sejamos o leproso que voltou glorificando a Deus, limpo da sua lepra, liberto da sua enfermidade, aquela barreira, aquela condição que o fazia se sentir pior, que o fazia se sentir menor. Agora liberto, agora curado, agora são, agora livre, Ele glorifica e exalta o nome do Senhor, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado por ter a oportunidade de fazer este culto de gratidão, Senhor. Obrigado que nós podemos abrir a nossa boca e glorificar a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem dado, Pai. Senhor, nós te louvamos, Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Deus. Tu tens sido fiel, maravilhoso, poderoso, misericordioso. A Tua bondade, a Tua benignidade dura para sempre, Senhor Jesus. Pai, quando nós estamos aflitos, nós olhamos para os montes, de onde nos vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor nos ajudou no dia do luto, o Senhor nos ajudou no dia do choro, o Senhor nos ajudou no dia da aflição, o Senhor esteve conosco, Pai, em cada momento, em cada situação.
Meu Deus, e nas batalhas o Senhor tem dado vitória, o Senhor tem dado resposta, o Senhor tem estado à nossa frente. Eu te louvo, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. És fiel em todo tempo. Sempre, Senhor. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei Da bondade de Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia.